Boa tarde, todo mundo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso evento. A gente fica muito feliz que vocês tenham interesse em saber como se candidatar para uma vaga na Alemanha, né? A gente está... parte do nosso projeto é justamente ajudar as pessoas que decidiram morar na Alemanha a conseguirem percorrer esse caminho de uma forma mais fácil, né? Então, nós somos o projeto Pré-Integração no Brasil, que está aqui desde novembro de 2020, né? Então, é um pouco recente, e faz parte de um projeto do Goethe Instituto de preparação para a Alemanha, né? Então, é para as pessoas realmente que se decidiram morar lá, conseguirem fazer isso de uma forma um pouco mais fácil, para terem uma vida plena na Alemanha, né? Que vocês conseguirem ter uma vida tão boa quanto vocês teriam no seu país de origem. Né? Então, o projeto faz isso por meio de diversas atividades gratuitas, todas as nossas atividades são gratuitas, né? Então, a gente tem eventos informativos, como, por exemplo, sobre vistos, sobre seguro-saúde, seguros no geral, exames de proficiência. A gente tem esses treinamentos, seminários, né, como esse de hoje com a Cristina. A gente também tem aconselhamentos individuais, que vocês podem falar com a gente ou por e-mail ou por uma videoconferência, daí sobre as suas dúvidas específicas sobre o seu caso, né? Porque cada pessoa tem uma questão, né? Então, se vocês não foram contemplados com todo outro material, vocês podem ter esse tempo com a gente também, né? E sempre tudo de forma gratuita. A gente é cofinanciado pelo Fundo para o Asilo, Migração e Integração da União Europeia. E por causa disso, vocês tiveram que preencher esse formulário enorme, então muito obrigada pelo interesse. E sem demorar muito mais, só falar de novo, por favor, deixem as câmeras e os microfones desligados para ficar um pouquinho mais leve para as pessoas, né, o evento. E vou apresentar a Cristina, que é a nossa querida Cristina, nosso quarto evento com ela agora nesse semestre. Ela é uma treinadora intercultural brasileira que mora na Alemanha, né? Então ela tem todo o conhecimento possível que a gente possa precisar para esse tema. E ela vai falar hoje sobre como se candidatar para uma vaga na Alemanha, informações gerais, né? Então válidas para todas as profissões. Então, Cristina, sem demorar muito mais, eu te passo a palavra. Peguei a bola. Obrigada, Gabi. Boa noite, gente. Eu digo boa noite porque eu estou na Alemanha, estou em Colônia. Aqui são 21h07. É um grande prazer estar aqui com a Gabi, com a Érica e com a Carla, liderando esse projeto. Quer dizer, não liderando, as meninas que lideram, eu sou apenas uma convidada externa, mas é um grande prazer poder estar participando de um projeto tão interessante. Eu vivo e trabalho na Alemanha desde 1992 e eu fui para trabalhar na Alemanha, na Universidade de Colônia, como leitora de língua portuguesa, e teria gostado muito, teria aproveitado bastante se tivesse tido uma preparação que está sendo possível agora através do projeto Hand in Hand, porque evita uma série de desgastes de energia emocionais e de tempo também, quando você já pode participar de uma pré-integração como agora, em que há uma série de seminários e informações que são dadas a respeito justamente de seguro, a respeito de tudo que tem que ser feito em termos de em termos formais, como também o que a gente vai falar hoje é sobre a preparação intercultural, quer dizer, nós vamos falar, na realidade, não é o tema intercultural, mas ele permeia um pouco o nosso trabalho aqui. Eu, como a Gabi falou, eu venho já dando esse treinamento para a candidatura a uma vaga na Alemanha. Eu sei quais são os pilares de uma candidatura para a vaga na Alemanha. Esse já é o quarto, e nós já trabalhamos com o pessoal de TI, com o pessoal de engenharia e com o pessoal da área de saúde, cuidados, e hoje vai ser um panóptico, vai ser assim, um pouco mais em geral, e eu coloquei aqui dois links no chat para vocês. Eu vou repetir os links novamente para quem chegou agora, que não pôde pegar. Vocês, por favor, copiem esses links e abram no browser de vocês, porque nós vamos trabalhar com eles um pouco hoje. Digamos assim, agora as nossas próximas 2 horas em que nós vamos trabalhar, ainda fazer uma pequena pausa, mas nós vamos até são 16 horas no Brasil, né, Gabi? Vai até às 18, exatamente. Vamos ter uma pequena pausa, mas é muito importante também que vocês aproveitem a oportunidade para fazer perguntas através do chat, se vocês tiverem perguntas a respeito do tema que nós estamos trabalhando, certo? Então, eu vou agora
dividir, compartilhar minha tela, e nós vamos entrar para o nosso PowerPoint. Exatamente. Então, como eu falei para vocês, Cristina Ramalho, sou natural de Fortaleza, vivo e trabalho na Alemanha desde 92 e sou formada em letras, mas também em comunicação intercultural e trabalho justamente na preparação de pessoas que estão vindo para a Alemanha ou que estão indo para o Brasil ou que estão mudando de país em geral. E qual vai ser o tema do nosso seminário hoje? Quer dizer, em relação aos termos de candidatura para uma vaga de trabalho na Alemanha. Então, nós vamos falar um pouco sobre o que é necessário ao se candidatar para uma vaga de trabalho para a Alemanha, diferentes formas de candidatura para o trabalho e os 3 pilares da candidatura para um trabalho na Alemanha, que é a carta de motivação, o currículo vitae e uma entrevista. Então, esses vão ser os nossos temas principais hoje, ou seja, aqui ninguém vai dizer, se candidato para a empresa tal, porque elas estão precisando de vocês agora, quer dizer, isso vai ser da iniciativa própria de vocês, mas nós vamos dar algumas ferramentas para vocês poderem trabalhar justamente com essas, ver quais vão ser os caminhos que vocês vão tomar ao se candidatar para uma vaga de trabalho. Então, a primeira coisa que eu falei, o primeiro link é justamente esse aqui de um Padlet. O Padlet é uma estante virtual em que eu preparei com um material que vai ficar lá e vocês têm acesso a esse link e podem, então, dar uma olhada no material e podem, inclusive, baixar o material. Como nós estamos na Alemanha, parte do material, ou grande parte do material, é em alemão. Tá certo? Mas, como muitos de vocês já estão aprendendo alemão, e esse já é um dos pontos principais, para trabalhar na Alemanha, tem que saber falar alemão, tá certo? Mesmo para quem trabalha em inglês, na área de TI, de engenharia, as empresas estão exigindo proficiência em alemão. Mas eu preciso mesmo aprender alemão? Precisa aprender alemão para poder trabalhar na Alemanha. Certo? Então, aproveitem a oportunidade que vocês têm através do link, através do Padlet e através desse seminário agora. Desculpe, eu troquei agora. Aproveitem essa oportunidade justamente para poder entrar dentro da cultura alemã através da língua. Tem que aprender a falar alemão porque é onde que se abre as portas para uma melhor adaptação ao seu novo habitat, digamos assim. Muito bem. Então, agora, a segunda coisa que eu gostaria de fazer com vocês, que é o segundo link, é justamente esse slide, que é um tool de ativação para vocês. E a minha pergunta que eu estou fazendo é justamente o que é necessário ao me candidatar para um trabalho na minha área específica na Alemanha. Vocês podem tanto usar o celular de vocês e fotografar o código de QR, como vocês podem colocar www.slido.com e Jogo da Velha 380-137, ou vocês podem acessar o link que eu coloquei no chat para entrar no slide e responder esta pergunta com uma palavra-chave. Então, segundo vocês, a experiência de vocês até agora, o que é necessário para se candidatar para um trabalho na sua área específica na Alemanha? Gostaria de pedir que vocês entrem no site através do código de QR, ou usando www.slido.com, Jogo da Velha 380-137, ou o link que eu mandei para vocês, que é o mesmo link que está aqui embaixo, e aí vocês podem responder com uma palavra-chave. E aí eu vou entrar lá no slide e vou dar uma olhada, porque vocês já devem estar respondendo. Um momentinho. Já teve muita gente que respondeu, muito bem. Então, vamos lá.
Vamos lá, está carregando. Muito bem. Então, vamos lá. Todo mundo está escrevendo. Claro, quando a palavra é maior, significa que várias pessoas escreveram a mesma palavra. Então, vamos lá, o que é que está aqui? Experiência profissional, exatamente. Devido à falta de mão de obra especializada, eles, na Alemanha, estão procurando pessoas já com experiência profissional, que tenham proficiência no idioma, exatamente, boa comunicação em alemão, determinação e perseverança. Bom, isso para se candidatar a qualquer vaga de trabalho a gente precisa. Lebenslauf, que é o currículo bem feito. Fluência na língua e na linguagem técnica, exatamente. A validação do diploma. Fluência em inglês e no alemão, já que você está na Alemanha, então fluência no alemão. Adequação ao cargo, qualificação, processo seletivo. Exatamente. Algumas coisas são gerais, né? Porque processo seletivo, você passa por qualquer processo seletivo quando você se candidata. Boa comunicação em alemão, determinação, carta de recomendação, validação, inovação, proficiência de alemão, carta de motivação, que nós vamos ver depois, carta de recomendação, vamos ver também, fluência alemão B1. Muito bem, certo. Ótimo. Então, nós temos aqui já bastante coisa. E alguém escreveu no chat aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Vocês podem mandar as dúvidas pelo chat, muito bem, tá? Ok? Certo. Então, muito interessante, porque agora a gente já pode ver mais ou menos que algumas pessoas já têm uma ideia ou já têm alguma experiência em relação a candidatura de trabalho na Alemanha. Talvez uma pessoa gostaria de falar um pouco sobre a experiência. Alguém gostaria de falar? Não? Tá bem, ok. Você está vendo, Gabi? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu posso. Jordânia, então você gostaria de falar? Oi, posso falar sim. Eu devo... Yoruá. Devo ligar minha câmera? Se você quiser, pode ligar para falar. Uhum. Sem problema. Oi, eu também estou na Alemanha. Então, o que seria realmente a pergunta sobre a experiência de procurar um trabalho? Você já se candidatou, certo? E se você pode falar rapidamente só sobre a sua experiência. Eu já me candidatei para alguns empregos na Alemanha, já trabalhei, inclusive, mas no momento eu estou na fase de procurar um emprego na minha área, o que é completamente diferente do que qualquer emprego só para sobreviver, né? Digamos assim. Então faz uma diferença absurda, tanto é que eu estou aqui hoje para ver o que vocês têm para acrescentar. E qual é a sua área? Eu sou geógrafa. Geógrafa, certo. Uhum. Isso. E quando a gente está aqui na Alemanha se candidatando para uma vaga de algo que não é a sua área, um processo completamente diferente, apesar de ter sempre as etapas, né, do Lebenslauf, Bewerbungsgespräch, o sentimento é completamente diferente, assim. Eu me vejo em 3 anos, né, depois que eu moro aqui na Alemanha já fazem 3 anos, eu me vejo assim como uma iniciante de novo, porque quando a gente tem que falar sobre a nossa vida profissional mesmo, da área, né, muda tudo, assim. É uma pressão bem grande e para se expressar como um profissional, né? Porque é uma das perguntas principais que são feitas, uma das perguntas principais são feitas é o que é que você fez nos últimos anos, por que você não trabalhou, por exemplo, na sua área, né? E aí nós vamos, inclusive, falar sobre isso, assim, são as lacunas do currículo, como lidar com isso. Muito obrigada, Yoruá. Yoruá, né? Yoruá, tá certo. Ok, então vamos lá continuar. Gabi tinha uma pergunta, ou Érica tinha uma pergunta a respeito da área de comércio exterior, mas eu acho que a gente... O que é que vocês podem dizer?
Não, a gente sempre indica a pessoa a procurar mesmo nos sites. Quando, depois do evento, quando o evento estiver no YouTube, a gente daí vai mandar um e-mail com o link do Padlet e daí outros links relevantes. E você pode olhar nos lugares de procura de trabalho na Alemanha sobre a sua área. Esse é o melhor jeito de saber como é que está a tua área, simplesmente procurando, né? E ver o que tem de vaga, quantidade de vagas e tudo mais. Porque esse é o melhor termômetro que tem, né? Exatamente. Então, peraí, agora eu tenho só que fazer aqui uma... Como é que eu faço aqui? Um momento. Porque são, às vezes, áreas muito específicas e a gente não tem como falar. Muito bem, gente. Então, agora nós vamos ver aqui um pouco, então, quais são as formas diferentes de candidaturas em relação ao Brasil a vagas de emprego na Alemanha, tá certo? Então, formas de candidatura, é o que a gente chama de Bewerbungsformen. Nós temos, então, a candidatura clássica, que é aquela que você prepara tudo e manda pelo correio, essa número 1. A número 2, eu faço uma mais rápida, quer dizer, eu tenho uma carta de motivação e o meu currículo, e eu faço curto e preciso, porque é quando eu vou, por exemplo, para aquelas feiras de trabalho, que tem muito aqui na Alemanha, aí eu entrego, então, uma pequena pasta com esse material para os recrutadores. Uma terceira forma é a forma de iniciativa, ou seja, empresa XY, eu acho essa empresa interessante, gostaria de trabalhar lá, não estou vendo nenhuma vaga aberta, mas eu posso pelo menos perguntar, quer dizer, com minha própria iniciativa, e é muito importante colocar na carta de motivos, na carta de motivação, por que você está se candidatando para essa empresa, mesmo sem saber se há uma vaga adequada, o que é o motivo, o que é o principal. E muitas vezes uma carta dessa abre portas para outras coisas, porque se a empresa gostou da sua carta, mesmo eles não tendo vaga, eles podem dizer, olha, no momento nós não temos vagas, mas a gente entra em contato consigo depois, dependendo se a carta for realmente bem feita e houver a curiosidade deles, chamar a atenção deles. Pode ser também que não dê nada porque a empresa esteja com os quadros já fechados, mas essa é a candidatura de iniciativa. Uma outra é mandar por e-mail a sua candidatura, em que você manda todo o material digitalizado. Uma outra forma é os flyers, quer dizer, aqueles leporelos. Às vezes as pessoas fazem como se fosse um flyer desses de emprego, de restaurante, um menu de restaurante, e eles colocam num flyer desse todas as informações impressas e entregam, então, para as pessoas, por exemplo, para os recrutadores numa feira de trabalho. Há também as candidaturas online, e aqui nós temos que ter muito cuidado por causa da software, que muitas vezes há o que a gente chama o passing, que é uma software que não perdoa, por exemplo, quando há algumas lacunas dentro do próprio documento. E aí, quando essas lacunas estão lá e não combinam com o que está sendo pedido, a pessoa é exatamente eliminada naquele momento. Depois nós vamos ver o quê. Tem a outra forma de telefonar, que é o que a gente chama Kaltakquise, quer dizer, fazer aquisição fria. Eu ligo, pergunto, etc. e tal, mas isso hoje está um pouco fora de moda, porque, inclusive, leva muito tempo para o recrutador está ocupado com outras coisas, então, geralmente, quando a gente vai fazer alguma ligação, a gente antes marca por e-mail, pergunta se a pessoa tem interesse e marca um horário. E aquela passiva, a candidatura passiva, que é justamente com esses sites, essas mídias sociais, como o LinkedIn ou a Jobbörse, ou Xing, que é uma espécie de LinkedIn aqui da Alemanha. O PowerPoint vai ser disponibilizado, tá certo? Vai ser colocado no Padlet. Então, vocês vocês vão dar essa olhada no Padlet e depois vão poder ver o material. Eu estou vendo aqui, Gabi, uma pessoa fala tem limite de idade para ingressar ou para se candidatar a uma vaga na Alemanha. Eu acho que é isso. Érica, vocês podem falar alguma coisa? Sim, então, limite propriamente dito não tem, né? Você vai ter que se atentar, por exemplo, às questões do visto. Quando você tem mais de 45 anos,
os seus requisitos de salário são um pouco diferentes. Você tem que ganhar um salário X, que depende da sua profissão, para você conseguir o visto que você conseguir atuar na Alemanha, né? Então, assim, é mais nesse sentido. E também vai depender, por exemplo, também de experiência, né? Então, assim, se você tem 45 anos, mas você tem 1 ano de experiência, você vai ter que, de alguma forma, justificar por que você não tem tanta experiência de trabalho, entendeu? Então, assim, tudo tem que ser sempre muito bem justificado, e daí tem só essa questão do salário mínimo que você tem que ter depois dos 45 anos por uma questão de previdência social. Exatamente. Tá certo, obrigada. Ok, gente. Então, falando agora dessa software, tá certo? O que é que acontece? Que é o que a gente chama de CV-Passa, que é a software do currículo, tá? Que é um sistema de candidatura, certo? De gestão de candidatura que muitas empresas utilizam. Então, o que é que acontece? Um exemplo tipo de erro é em relação ao domínio de língua estrangeira. Uma pessoa colocou aqui no currículo dela línguas estrangeiras, inglês, isso aqui é de acordo com o quadro europeu de línguas, certo? Então, inglês C1, italiano C2 e polonês A1. E o que foi que aconteceu? Como colocou tudo em uma linha só, o software só reconheceu uma língua, não reconheceu as outras que talvez teriam sido relevantes para o trabalho. E como o alemão não foi listado aqui, a pessoa não colocou língua nativa alemão, então o software parte do princípio que o candidato não fala alemão e, por isso, não está adequado para a vaga. Então, é uma coisa muito importante a se observar quando se faz este tipo de candidatura online, para dar uma olhada, às vezes já tem os formulários prontos, mas de vocês verem essa questão da formatação. Depois nós vamos ver alguns modelos de currículo, certo? Bom, essa candidatura online, como é que ela é feita? Geralmente a gente manda todos os documentos, que vai ser o que vai acontecer com vocês se vocês estão se candidatando a partir do Brasil. Então, todos os documentos são remetidos em PDF, mas a gente tem que ter cuidado, porque por exemplo, os attachments não podem ter mais do que 5 MB. Aqui está até muito, porque geralmente disse que não mais do que 3 MB, tá certo? Então, geralmente, a gente manda um e-mail falando o motivo por que está escrevendo, que está mandando o material da candidatura, e o material da candidatura vai ser mandado por attachment. Então, prestar atenção, por favor, que os documentos não podem ter erros ortográficos e erros de gramática. Se há erros de gramática ortográfica, como também seria no Brasil, não causa uma boa impressão. Então, por isso que é importante pedir uma outra pessoa para ler e para corrigir antes de remeter o material, e não esqueça de escrever seu nome aqui no e-mail. Em relação à correção, pensem no seguinte, claro que há alguns programas de tradução, como o DeepL ou o Google Translator, mas eles fazem muito ao pé da letra, então eles não substituem o olhar clínico de uma pessoa que tem proficiência da língua. Então, vale a pena investir isso, pedir a uma pessoa que olhe profissionalmente para o seu material para causar uma boa impressão. Então, a gente coloca o nome em cima, no AN, o BCC, você coloca o seu próprio endereço para ter certeza que o material chegou. Aqui, no assunto, você coloca que em relação à sua candidatura, a referência do número da candidatura, etc. e tal. E depois você manda um e-mail curto falando, então, o qual a senhora, etc. e tal, qual é o tema desse e-mail, que está mandando o material da candidatura, agradece, assina, e aqui embaixo coloca o que está em anexo, né? Quer dizer que é a carta de motivação e o seu currículo. Muito bem. Então, esses são os passos da candidatura online. Como é com a relação aos meus diplomas e certificados, certo? Os diplomas e certificados, eles devem ser compilados. Então, na Alemanha, é muito importante a gente apresentar os certificados dos cursos e de trabalhos que se fez. As pessoas querem ver certificados. Esse documento é sempre pedido quando se faz a aplicação à vaga de emprego. Basicamente, se faz um arquivo em PDF com os seguintes documentos: diplomas de bacharelado, mestrado, doutorado, etc. e tal,
certificados de cursos e especializações, independente de carga horária, certificado de idiomas e cartas de recomendação das empresas onde se trabalhou. Eu vou, daqui a pouco, falar um pouco sobre essas cartas de recomendação. O arquivo deve ser feito de forma cronológica e decrescente, quer dizer, decrescente significa o mais recente em cima e o mais antigo embaixo. E os documentos mais recentes em cima e os mais antigos embaixo. Em relação a certificados, é muito importante saber o seguinte: se eu estou me candidatando para uma vaga de engenharia, então é importante eu colocar quais são os certificados referentes a um trabalho na área de engenharia. Se eu fiz um curso de culinária, isso não é relevante agora. Posso colocar depois, assim, como hobby culinária, mas o relevante é exatamente que tipo de cursos e certificados você tem, treinamentos que você participou, que você deu também na área específica de trabalho, que seja relevante para quem está se candidatando àquela vaga. Muito bem. Estou vendo aqui que há também algumas coisas no chat. Ok, muito bem. Tá. Então, voltando. E como é em relação à carta de recomendação, que eu já tinha falado para vocês, ou seja, no Brasil, na Alemanha, a gente tem... no Brasil, a gente tem a carteira de trabalho. Na Alemanha, nós temos o que nós chamamos... Zeugnis, Arbeitszeugnis, seria uma espécie de certificado de trabalho, que é uma carta de recomendação, por lei, que o seu chefe tem que escrever, descrevendo qual foi o seu trabalho, como é que ele avalia o seu trabalho, recomendando você para a nova vaga de trabalho, quer seja para uma empresa concorrente ou não. Então, dado que na Alemanha não existe a carteira, essa forma de comprovar a experiência de trabalho é através da carta de recomendação. Ela é recebida quando o funcionário deixa a empresa onde trabalha e essa carta cita o começo e o fim da experiência de trabalho da pessoa, com uma lista de atividades realizadas e também avalia a qualidade do trabalho realizado, em alguns casos. Então, por exemplo, essa pessoa trabalhou com eventos, ela fez a produção de eventos, ou ela preparou o lançamento de um software e tinha tais e tais atividades, liderou a equipe, ou liderou reuniões, etc. E tal. Então, tudo que seja importante para a nova vaga de trabalho, você está colocando ali, certo? Esses comprovantes de trabalho não existem muito no Brasil, e nesse caso é importante entrar em contato com as empresas onde você trabalhou e pedir um comprovante desse de trabalho. É bem provável que o setor de RH da empresa nunca nem tenha feito isso. Nesse caso, você mesmo pode fazer esse comprovante, listando a data de entrada e a data de saída, assim como as suas atividades exercidas, relevante ao novo cargo de trabalho, de forma detalhada. E peça ao final para que o documento seja assinado e carimbado com papel timbrado da empresa. E se puder fazer em inglês, ótimo, tá certo? E o ideal seria traduzir em alemão. Então, isso é uma coisa muito importante que se faz aqui na Alemanha, quando a pessoa sai de um emprego que está se candidatando para um próximo emprego. Certo? Muito bem. Alguma pergunta? Nada? Ok. Certo. Então, a gente vai dar uma olhadinha agora em relação justamente aos próximos pilares, aos 3 pilares da candidatura aqui na Alemanha, certo? Que é a carta de motivação, o currículo e a entrevista. E eu gostaria de dar uma olhadinha com vocês, destrinchar um pouco o que é essa carta de motivação. Aqui eu fiz um exemplo, eu traduzi uma carta de motivação para uma pessoa da área de processo de produção, um engenheiro, tá certo?
E é uma carta simples, não tem nada de muito especial, mas vocês estão vendo que ela é, de certa forma, sucinta, que tem o endereço da pessoa, do alemão. Eu traduzi essa carta de uma carta de motivação típica da Alemanha, que era o Bernd Müller, da empresa XY, falando com o senhor Dr. Peter Mayer, quer dizer, escrevendo para o senhor Peter Mayer, da empresa tal em Detmold. Aqui está escrito candidatura como especialista no processo da produção, na produção da Mustermann, e aqui ele escreve: sou engenheiro mecânico, trabalho há 7 anos no desenvolvimento e como responsável na construção de sistemas de produção de alta tecnologia na empresa tal. Meu objetivo é fornecer aos clientes qualidades reproduzível a preços competitivos. Então, ele está descrevendo o trabalho dele agora. Aí agora ele vai entrar no assunto da empresa do senhor Peter Mayer. A Mustermann AG, uma empresa inovadora em crescimento e especializada no desenvolvimento na construção de plantas de produção de alta tecnologia. Os processos de produção precisam fornecer cada vez mais resultados ao mesmo tempo, etc. Então, aqui ele descreve um pouco o trabalho da Mustermann para ele poder dizer o que é que ele pode acrescentar ao trabalho da Mustermann que foi feito até agora. Então, ele fala: como especialista em processos, me dedico justamente a esses desafios, conhecendo as diversas influências de todo o processo, desde o desenvolvimento do produto ao produto final. Tenho como um dos objetivos principais a importância de prover estabilidade geral do processo. Então, o que é que o Bernd Müller está falando? Ele primeiro se apresenta, depois ele fala, descreve um pouco o que é que ele fez até agora, e aí, para poder entrar na parte dele, do que é que ele pode acrescentar à empresa Mustermann, ele descreve um pouco o trabalho da Mustermann e ele já dá a sugestão do que ele pode fazer lá, né? Então, eu trabalho com isso e com aquilo. E tem experiência de gerenciamento de equipe e já trabalhou com projetos longos, internacionais, em vários países, e gostaria de colocar a experiência dele para um bom uso na Mustermann. Então, e aí é onde que ele bota o peixe dele para ele vender, como a gente fala na minha terra. Se a Mustermann AG deseja adicionar à sua equipe um engenheiro orientado à prática com experiência no assunto, ficarei muito satisfeito com o convite para uma entrevista pessoal. Ou seja, a gente termina a carta de motivação, depois que deixa o recrutador curioso, né? Porque houve vocês estão vendo que tem uma organização nessa carta, a introdução, o meio, o fim, e que ele deixa o entrevistador, o recrutador curioso com aquilo que ele pode acrescentar à empresa. Então, ele diz: eu ficaria muito feliz de poder ser convidado para mostrar o meu trabalho aqui na empresa, certo? E aí seria a entrevista. Então, se o recrutador gostar, ele ficará, então, satisfeito de ser convidado e de convidar o Bernd Müller. E aqui ele colocou atenciosamente Bernd Müller, currículo vitae, carta de referências e certificados adicionais. Então, vocês estão vendo assim, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que a coisa tem uma estrutura, certo? Agora, requer justamente, para cada empresa que eu me candidato, ela requer que eu faça o meu material adequado àquela empresa. Eu não posso ter assim, tipo assim, um tampão para todas as empresas, e sim, empresa na área X, eu tenho material, uma carta de motivação e o currículo vitae e carta de recomendação adequada a essa. Se é a empresa Y, eu tenho meu material adequado, porque quando está com muito lugar de comum, que o recrutador percebe que a pessoa nem se ocupou com as especificidades da empresa, então a sua candidatura vai para o lado, não vai ser levada à frente, o que é uma pena, porque você gastou tempo se preparando para isso, né? Muito bem. Alguma pergunta, gente? Nenhuma? Tá bem. Ok. Se eu resumo em relação à carta de motivação, qual é o mais erro, quais são os maiores erros das cartas? Geralmente são erros de ortografia, erros gramaticais,
Lugares comuns, que é justamente aquela carta tampão, que seria a ideia de ter uma carta que serve para tudo, quer dizer, um material que se adequa a todos os empregos, o que não funciona. Iniciando uma carta usando o tempo no passado, quando eu era criança, ou na minha infância, eu costumava fazer isso não interessa para ninguém, porque os recrutadores querem saber quais são as soluções que você oferece agora, exatamente nesse momento. Escrever uma carta sem carisma também é melhor não escrever, quer dizer, se você não está conseguindo colocar o seu elan, aquela sua motivação, a sua grande motivação para conseguir um trabalho dentro do âmbito daquela empresa, a empresa específica, então a carta fica meio, digamos assim, sem rosto, então é melhor não escrever. Ou arrogância, que é justamente o contrário, achar que você é o bambambam que vai resolver todos os problemas da empresa. E isso também não funciona, porque a gente sabe que uma pessoa pode ser boa numa área, mas não é excelente em todas as áreas. E na Alemanha eles procuram exatamente pessoas que tenham uma competência profunda em uma área e não em várias áreas, certo? Aqui no chat há uma pergunta. Exatamente. Se é possível fazer um Ausbildung tendo diploma de curso superior, mas nunca tendo exercido trabalhos na área. Miguel perguntou. Érica e Gabi, vocês gostariam de falar? Então, possível porque daí você vai ser como se a Ausbildung vai ser totalmente, é como se ele fosse uma nova graduação quase, né? Só que não é uma graduação, é um curso técnico. Então, possível seria, só que para Ausbildung, a gente acabou de voltar num seminário na Alemanha, a gente ficou lá 3 semanas justamente fazendo, atualizando as informações, e o nível de alemão que eles estão pedindo é B2 a C1, para qualquer Ausbildung. Fora o de enfermagem, que talvez possa ser um pouco menos, mas no geral, o nível de alemão estão pedindo é bem alto, né? Então, assim, você pode ter o diploma superior, mas o seu Ausbildung, geralmente, eles vão pedir o seu diploma de ensino médio, o seu histórico de ensino médio, né? Dependendo da escola, eles podem até pedir o seu ensino superior e tudo mais, mas são coisas como se fosse são coisas que correm meio paralelas. E o que é interessante é o seguinte, que o que aqui na Alemanha, quando eu vi os primeiros currículos, eu fiquei sempre assim um pouco assustada. Assustada não, mas me chamou a atenção, Gabi e Érica, era justamente aquela coisa que tinha a nota do Abitur, né? A nota que a pessoa teve no último ano da escola, nas provas finais, que se chama o Abitur, que é relevante para a candidatura de uma vaga. E no Brasil nós não temos isso, porque a gente termina o segundo grau, tem as provas normais, mas o que conta depois vai ser o Enem, o vestibular, seja o que for, em que não se tem uma nota, né? Exatamente. Então, é uma coisa que faz uma certa diferença no currículo aqui na Alemanha. Muito bem. Tem uma segunda pergunta? Ah, tá. Miguel entendeu. Inclusive, Miguel, porque tem muita gente que, por exemplo, vai como engenheiro e a vaga é para técnico, então as pessoas fazem uma formação ainda profissional ou fazem o último ano da formação profissional, não é isso, Érica e Gabi, para ter o reconhecimento? Por exemplo, quem é de cuidados vem fazer aqui na Alemanha o último ano para ter o reconhecimento, para poder trabalhar na área de cuidados como enfermeiro, que é uma formação técnica aqui na Alemanha. Exatamente. Ok. Existem vagas para a área técnica hospitalar na Alemanha, não a enfermagem propriamente dita. Bom, eu acho que isso se refere ao que a Érica, ao que a Gabi falou para outubro, em que vai ser dada uma série de informações a respeito de quais são as demandas no momento, não é isso? Mas a grande parte da demanda é na área de cuidados, ou seja, pessoas que trabalham com os pacientes, na área de enfermagem, de cuidados. Devemos botar a nota geral do curso universitário no Lebenslauf. Se você tiver uma nota geral, sim, eu diria sim. A Youra perguntou. Aqui tem outras perguntas. Boa tarde, Angélica. Apliquei para a faculdade na Alemanha, um curso ministrado em inglês. Tem um básico em alemão A1.
É difícil achar estágio em inglês? Bom, depende da sua área, certo? Depende da área que você está fazendo, mas mesmo assim eles estão procurando pessoas que sejam... Quando eu vejo candidatura de vagas para engenheiros, por exemplo, eles querem pessoas com conhecimento em alemão. E aí a segunda língua, o inglês, e não o contrário. Né? Exatamente. Ok. Muito bem, gente. Então, a gente continua aqui. Se vocês continuarem, tiverem outras perguntas, a gente vai fazendo. Aqui tem mais uma. Tá, de nada. Ok. Tá bem, então é importante vocês justamente conseguirem um meio termo de escrever uma carta em que você chama a atenção do recrutador, tá certo? Sem ser arrogante, sem ser uma carta com lugares comuns, você vai conseguir fazer um meio termo, que seja uma carta que venda o seu peixe, sem erros de ortografia e erros gramaticais, usando a sua experiência, o que você faz agora, o que é que você é bom, que você é o cara, o que você é a cara, né, digamos assim, e escrever uma carta com carisma, fazendo com que o recrutador ou a recrutadora queira realmente lhe conhecer, né? Muito bem. Então, vamos dar uma olhada aqui quais são as fórmulas de início de uma carta. 3 razões porque a gente geralmente pode começar com a carta justamente assim. Quais são as 3 razões porque vocês se beneficiarão de mim como um novo funcionário ou uma nova funcionária no departamento de desenvolvimento da empresa? Número 1 é a minha curiosidade. Eu sou uma pessoa curiosa, eu quero aprender, eu aprendo rápido, eu tenho abertura para inovação e sensibilidade para mudanças. Ou seja, eu não sou uma pessoa que bloqueio novas ideias e percebo quando há necessidade de mudanças no trabalho, porque isso são coisas que as pessoas se candidatam. Ok, Gabi, há novas perguntas, vamos dar uma olhada. Sobre a idade nós já falamos, agora a respeito de médicos estrangeiros. Eu acho que a gente vai ter que repetir o mantra, né, a respeito de outubro. Não, em médicos, assim, é um processo. Médicos é uma coisa assim, é possível, mas é um dos processos, se não o mais complexo de Complexo conseguir, que tem. é médico, porque você precisa ter o alemão B2, C1 ou mais, de início, assim, isso é o básico, né? Isso é o básico. B2 geral e C1 de linguagem específica de medicina. Você tem que passar por um processo de aprovação e, paralelamente, se preparar para uma prova de conhecimento. Então, assim, é uma coisa complexa. Então, existir vagas tem, mas você tem que querer muito e se preparar muito. Tipo, não é uma coisa trivial. Você realmente tem que querer muito investir nesse processo, porque vai ser um processo longo e vai ser um processo caro, né? Então, já deixo isso meio... A gente vai ter, inclusive, um folheto sobre isso que a gente pode disponibilizar. Escreve pra gente que a gente te manda, né? Que é um folheto detalhando exatamente como é esse processo. Mas é um processo que demanda muita vontade, né? Isso tenho que falar. Além do mais, Gabi, tem uma questão, além de ser exigida uma proficiência mais alta em alemão, tá certo? O que acontece também é que todos os médicos aqui na Alemanha, durante a formação, eles já têm um doutorado, porque o doutorado é feito na formação. Então, quer dizer, geralmente, quando você se candidata para uma vaga, você já tem que trazer o doutorado consigo também. Além de toda essa parte que aí vai ser reconhecido se você fez a residência, em que área, etc. e tal. É um processo bem mais longo, como a Gabi falou, demanda muito tempo e também muito dinheiro. Certo, nós temos aqui mais 2 perguntas. A Landi perguntou novamente a respeito da idade para trabalhar na área de turismo e hotéis, que é aposentada. Eu acho que já chega, então, aquela questão a partir dos 45 anos de idade, né? Exatamente. Ok, muito bem. Tá bem, gente. E quando a gente fala dos lugares comuns numa carta de motivação, o que são esses lugares comuns? O que é que a gente entende como lugares comuns? Então, geralmente é quando a pessoa começa com aquela coisa assim que não é peixe nem carne. Com grande interesse li seu anúncio. Ou minha motivação é: eu sou flexível, eu sou inovador, tenho experiência para trabalhar com.
Isso é importante falar, mas a gente tem que tentar usar esses termos de uma maneira que a pessoa realmente, que o recrutador realmente fique com vontade de ler o seu material, porque geralmente disse que o recrutador, quando as pessoas recebem tantas propostas, não levam mais do que 30 segundos para dar uma olhada se o material vale a pena ser lido ou não. Então, quando eles começam a ver muitos lugares comuns, veem que a carta de motivação não tem um rosto da pessoa, certo? Está faltando o carisma, então já é passado de lado. Certo? Então, inclusive, eu coloquei aqui alguns exemplos, que é o que a gente chama de lugar comum também em alemão, e aí vocês podem dar uma olhada e tentar evitar, quando forem escrever, justamente esse lado. Ok, então, onde é que eu mostro a minha motivação? Onde é que eu mostro assim, o meu carisma, o meu caráter, a minha vontade de mudar, a minha sensibilidade para mudanças? Quando a gente dá exemplos práticos na carta. Por exemplo, como responsável pelo projeto, eu pude motivar a minha equipe para entregar o protótipo 5 dias antes da data prevista. Nós recebemos até um prêmio pela nossa proatividade. Então, isso é um exemplo concreto. Então essa pessoa sabe lidar com a equipe e sabe ainda motivar a equipe para entregar o trabalho antes da data. Ou, ao saber que a vaga é para uma pessoa que seja flexível, lembrei-me de uma situação recente, quando o meu chefe me mandou uma mensagem pedindo para eu preparar uma curta apresentação sobre o projeto XY, 10 minutos antes da reunião começar. Então, quer dizer, eu tive que pular na água fria e fui jogado na água fria, tive que preparar uma apresentação com o meu chefe, e isso mostra a minha sensibilidade, a minha flexibilidade em relação a esses temas. Aí aqui que a gente mostra que a gente sabe fazer essas coisas e não usar os lugares comuns antes. Muito bem. Uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês é o seguinte, que vocês têm no Padlet também. No Padlet, se vocês fizerem um scroll para o lado direito, vocês vão ver que há outras colunas. Uma delas é toda na parte da pré-integração, onde estão vários vídeos, várias informações, como também tem links importantes, e um deles que eu gostaria de colocar nas mãos de vocês com muito carinho é o que a gente chama de Mein Weg nach Deutschland, Meu Caminho para a Alemanha, que é do Instituto Goethe, é uma série de exercícios de língua alemã, quer dizer, de gramática de língua alemã, mas em que a gente faz um treinamento para o trabalho, para procurar trabalho. Então, treinando um vocabulário específico na área de procura de trabalho. Então, são exercícios online e você pode, então, dar uma olhadinha aqui, por exemplo, como aqui, que é uma carta de recomendação, aliás, uma carta de motivação, e você pode juntar as partes da carta, certo? Ok, muito bem. Então, vocês podem olhar Mein Weg nach Deutschland, www.meinwegnachdeutschland.de, ou dentro do próprio site do Instituto Goethe, exatamente. E aí vocês podem fazer esses exercícios dentro do âmbito da aula de alemão ou sozinho. Qual é a segunda parte, o segundo pilar da nossa apresentação aqui hoje? É o currículo vitae. Tá certo? E o currículo vitae é justamente o seguinte, ele é um pouco mais sucinto do que na Alemanha. Aqui a gente vai ver algumas observações. Por exemplo, tem no máximo 3 páginas já é muito, tá certo? E a gente usa parágrafos, é o que se chama de currículo tabelar. Nesse currículo, a gente usa a regra de fonte de 11, 13 e 15, tá certo? Significa, quando eu tenho o texto corrido, é 11. Os títulos são 13, que é o aqui do lado esquerdo, e o nome, por exemplo, Lebenslauf, currículo, e o meu nome vai ser 15. Evitem usar fonte extravagante. Então, trabalhem com Tarroma, com Arial, com Calibre, mas nada com muito garrancho, tá certo? O que é muito importante ter no seu currículo são dados obrigatórios, como seus dados pessoais, carreira sem lacunas, educação, grau superior e conhecimento relevante à sua área de trabalho. O que é voluntário? A sua nacionalidade, você não é obrigado a colocar, você coloca se quiser.
o seu estado civil, a sua religião. Você decide se coloca uma foto ou não, tá certo? Não é obrigado. Os seus interesses, formação complementar, prêmios, estadias no exterior. Isso são informações que seria o que a gente chamaria de nice to have, quer dizer, aquelas informações adicionais, voluntárias, mas ninguém me obriga a dizer isso, a colocar isso. Tem uma pergunta? Para quem é formado em letras, português e alemão, com bacharelado e licenciatura, tem desejo de ensinar português brasileiro como segunda língua, existe demanda? O que acontece as escolas, por exemplo, não têm português como língua obrigatória, certo? Há uma escola em Berlim que tem isso, a Universidade de Berlim, a Freie Universität, tem um curso universitário de língua portuguesa profissionalizante, tá certo? Mas a demanda não é muito grande, kindergarten muito menos, porque o português não é uma língua tão falada como o espanhol, por exemplo, certo? Então, há demanda para português como língua estrangeira, mas não é uma coisa em que o mercado alemão esteja exatamente procurando por isso agora. A demanda é na área de TI, de cuidados e de engenharias, certo? Espero ter respondido. E, para seguir carreira acadêmica, a pessoa tem que estar ligada a uma universidade e fazer uma série de coisas, de requisitos. Aí vocês têm que se informar com as universidades que oferecem os cursos de língua portuguesa. A questão da indicação, a Natália escreveu, na Alemanha é comum um sistema de indicação para conseguir uma vaga, ou é possível ter boas chances para conseguir um emprego, sem indicações e conexões? Sim. Por isso que há recrutadores, por isso que há todo esses assessment center, certo? Então, você pode ver na área de, como é que se diz? Você pode ver que há menos essa coisa do QI, certo? Porque, inclusive, as pessoas também não misturam muito essa questão da vida privada com a vida do trabalho. Gabi, é isso mesmo, você pode tentar escolas de idioma também, tá certo? Mas para ser professora da rede básica de ensino primeiro, não há demanda para a língua portuguesa, ou a demanda é muito pequeno, que o que eles têm é língua portuguesa como língua de origem, que se chama nas escolas, mas esses quadros já são preenchidos pelos professores de português de Portugal, por exemplo. Tá certo, Natália? Muito bem, mas você pode ver e também pode ver o folheto, certo? Então, a gente viu aqui, quer dizer, quais são os dados obrigatórios do currículo e quais são as informações voluntárias. Uma outra coisa é em relação à experiência de trabalho. A primeira e as mais relevantes para a vaga, que são as mais importantes, e descrever com detalhes importantes qual é a sua experiência e o que isso é ligado a essa vaga que você está se candidatando. Quais foram as empresas e instituições que você trabalhou até agora? Tipo de empresa, de vaga e tempo de trabalho. Mudança de trabalho, progressão de carreira. Isso é importante colocar no currículo. Áreas concretas de trabalho, tarefas, responsabilidades, sucessos, habilidades e qualificações. Também muito importante. Lacunas, é importante explicar, se for uma licença maternidade, reorientação profissional, cuidado de familiares, folgas voluntárias, sabáticos, etc. E você pode ver, se você quer, você pode colocar hobbies e interesses, mas é importante o seguinte, quando você fala isso, evite falar sobre atividades passivas, por exemplo, eu coleciono selos, ou atividades extremas, eu faço kitesurf, eu pulo de paraquedas, porque isso significa que você não no seu, quer dizer, que você é uma pessoa mais assim, ou mais introspectiva, ou gosta de esportes radicais, e muitas vezes assim, o recrutador diz: meu Deus, esse cara gosta de esportes radicais, na segunda-feira vai aparecer com o pé quebrado lá na empresa, como é que a gente vai fazer, né? Então, é melhor falar sobre hobbies em que você faz coisas em grupo, por exemplo, teatro, coral, banda de música, esporte em grupos como futebol, voleibol, etc. e tal, certo? Estou vendo duas perguntas.
Ah, sim, educador, parecia, exatamente. Sim, existe demanda, parecia. Isso mesmo. Muito bem. Ok. Tá bem. Então, agora eu gostaria de pedir que vocês dessem uma olhadinha no Padlet. Eu daria 5 minutos para vocês e alguns currículos aqui na coluna do CV, alguns tipos de currículo, e gostaria que vocês dessem uma olhada, escolham um currículo, dê uma olhadinha, para a gente comentar depois aqui no pleno, na plenária. Tá certo? Então, dou 5 minutos para vocês e vocês dão uma olhadinha. Se tem alguma coisa que chama a atenção de vocês, que vocês acharam interessante, diferente da Alemanha, do Brasil, aliás, diferente do Brasil, né? Escolham um e aí a gente vê. Miguel havia mandado o link do Padlet, eu mando novamente, tá certo? Eu tinha colocado no início, eu coloco agora de novo. Obrigado por ter falado. Roberta, as pessoas estão começando a trabalhar novamente nas empresas, certo? As empresas estão colocando as pessoas mais com a opção de fazer home office 2 vezes por semana, dependendo do caso da pessoa, certo? De nada. Ok. Voltando aqui para a plenária, alguém gostaria de comentar um pouco o que viu, que chamou a atenção em relação aos currículos? O que é diferente do currículo na Alemanha, entre a Alemanha e o Brasil? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Alguém que deu uma olhada, que achou interessante ou chamou a atenção? Não, Brasil, não se tem mais colocado fotos, ok. Para Santiago, tá certo? Ok. Mais algum comentário? Ok. Muito bem, então, vou continuar. De qualquer maneira, o que é interessante é o seguinte, estranho ter voltado para cá. No chat tem uma pergunta. Eles costumam utilizar mais de uma página, foi o que a gente falou, no máximo 3 páginas, né? Mas o que é interessante, que eu gostaria de dizer para vocês, é que o currículo, ele também pode, por exemplo, esse do Martin Musta aqui, você viu que tem uma foto no meio, assim, com a diagramação, há espaço para cima. Vocês podem utilizar a criatividade de vocês ao escrever o currículo na forma do currículo. Por exemplo, se coloca uma foto ou se coloca assim, às vezes as pessoas colocam assim como hobby, aí botam uma raquete de tênis, desenham uma raquete de tênis ou botam um ícone e tudo mais. Isso é possível, mas é muito importante que vocês pensem um pouco assim, se vocês têm dúvida, façam o currículo normal. Vocês viram, no Padlet tem vários tipos de modelos que vocês podem olhar, e depois no próprio Padlet também tem outros sites, por exemplo, Carreira Bíblia, que está escrito lá, que vocês podem olhar como é um currículo, como é todo o material que se manda geralmente na Alemanha, qual é a expectativa de um recrutador em relação a isso. Aí vocês podem seguir esse caminho.
Nivelamento por meio de bolinhas, por exemplo, do Martin funciona? Olha, é uma coisa bonita, mas muitas vezes alguns softwares não conseguem ler. Então, isso é uma coisa que tem que ter cuidado, certo? Eu vi esse exemplo do Martin, né? Achei bonitinho e tudo, mas eu sei que há softwares do Parsing, por exemplo, que quando vê as bolinhas ou os tracinhos, eles simplesmente não leem, e aí o candidato fica de fora por causa disso, certo? Então, é evitar. Mas, por exemplo, fazer uma diagramação, como ele colocou aqui com a foto, ou, por exemplo, que ele colocou a informação pessoal dele de um lado e a experiência profissional do outro, como se fosse assim uma propaganda. Isso foi uma ideia dele que fez assim como se fosse um pôster, né? Então chama realmente mais atenção. É isso. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, que o currículo não precisa ter uma forma feita assim, sem flexibilidade, mas vocês têm que prestar atenção o que é que deve ser, o que é obrigatório, dados pessoais, carreira sem lacuna, educação, grau superior, conhecimento relevante. Isso tem que estar de qualquer maneira, né? E quando tem as lacunas, tem que explicar. Muito bem. Aqui a GUP está muito popular, com vários testes de lógica e soft skills para filtrar candidatos. Também há assessment centers, centros de acessamento, em que se fazem muitos testes, dependendo, por exemplo, para ser trainee ou para iniciar uma vaga, quando há muita gente para essa vaga. Aí eles também fazem esses testes de lógica e soft skills, certo? Depende do tipo de empresa. Se é uma empresa familiar, eles não trabalham com isso, mas uma empresa grande, Isadora, fazem isso sim. Tá? Ok. Muito bem. Então, agora vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, aqui eu tinha descoberto, era uma checklist para engenheiros, tá? Essa pessoa, Christine Müller, que é chefe do departamento de pessoal, e ela coloca aqui quais são as dicas para ela, para uma pessoa que está se candidatando. Então, individualize a sua candidatura a usar termos sobre a filosofia e o produto da empresa em questão. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é digamos assim, entrar no site da empresa, ler, entender qual é a filosofia e qual é o produto da empresa que para você é interessante, pelo qual você quer se candidatar. Mencione sua área de especialização e sua expertise no assunto. Por que essa área especial? Qual é a sua motivação como engenheiro? Aqui no caso do engenheiro. Quais temas você teve na sua formação como engenheiro que são relevantes exatamente para essa vaga? Dê ênfase à sua capacidade de trabalhar em equipe. Hoje, as equipes de engenheiros são interdisciplinares. Quer dizer, eu não preciso ser engenheira para trabalhar numa equipe de engenheiro, eu posso ser bióloga e trabalhar numa equipe de engenheiros. Cheque o piso salarial, tá certo? Inclusive, no Padlet, vocês têm um dos links lá sobre o piso salarial. Qual a intenção de salário é realista para você? Eu vou até mostrar daqui a pouco. E anexe a carta de motivação, carta de recomendação das 2, 3 últimas posições e certificados de capacitações que sejam relevantes para a sua vaga. Tá? Então, isso é importante observar quando se candidatar, por exemplo, com a área técnica. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, a respeito do piso salarial, que também é muito importante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto. Que eu gostaria de mostrar para vocês Então, aqui tem, por exemplo, só voltar aqui, por exemplo, só para vocês verem no Padlet. Cadê? Por que não está voltando? Um momento. Então, aqui nos links importantes que vocês estão vendo aqui do lado direito, aí nós temos aqui
esse que se chama Gehaltsvorstellung 1, que é esse site, gehalt.de, e Gehalt é salário, tá certo? E aqui é um grande banco de dados alemães sobre salário, sobre o salário, né? Salário das pessoas nas diferentes áreas. Como também esse site kununu.com também mostra qual é a relação em relação ao salário, piso salarial das diferentes áreas, né? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, Gehalt.de, aí eu posso colocar qual é o tipo de emprego, vou colocar aqui, por exemplo, Krankenpfleger, por exemplo, vou botar aqui em Colônia, e aqui ele mostra, da região de Colônia, quanto é um piso salarial normal nessa área, tá certo? Então, de meses, você pode ter uma variação de 50% para quem está aqui. Aí, claro que tem os detalhes. E aqui parece alto, gente, mas aqui se paga muito imposto também, isso vocês já sabem. Tá bem, então era isso que eu queria mostrar para vocês, então vocês podem pesquisar, que é muito importante também estar preparado para poder falar sobre o piso salarial. Ok. O Yuri Ribeiro, que é recrutador de talentos, certo? Ele também fala que é muito importante, por exemplo, ele lê muito currículo e vê essa parte de vaga de emprego, faz isso todos os dias, e qual o maior erro que ele acha é que mostram de forma clara quais são os softwares e métodos onde a pessoa tem experiência, para o pessoal da área de tecnologia da informação. Então, a base do currículo são os conhecimentos técnicos e eles devem sempre estar no currículo, mostrando quando foi usado e por quanto tempo. Essa é a primeira coisa que um recrutador vai olhar, quais são os softwares e métodos onde você tem experiência e quanto tempo de experiência você tem neles, tá certo? Então, não esqueça, a base do currículo aos conhecimentos técnicos. Escreva o nome de cada software e método onde ele foi usado e por quanto tempo, para o pessoal da área de tecnologia da informação, por exemplo. Uma outra coisa que é muito importante são as palavras-chave. Então, há uma software chamada ATS, Applicant Tracking System, que ajuda, então, a procurar palavras-chave, tá certo? Para você poder incluir na sua candidatura, porque depois os softwares que vão ler, vão encontrando essas palavras-chave, eles vão achar relevantes. Então, por exemplo, o que é sempre muito importante é você dar uma olhada nas vagas para as quais vocês estão se candidatando e entrar no site da empresa e usar palavras-chave que estejam falando, descrevendo o produto, descrevendo a empresa, falando sobre a filosofia da empresa, e você usar essas palavras dentro da sua candidatura, certo? Então, existe uma calculadora de salário líquido, sim, mas você tem que olhar lá no site bem direitinho, porque lá tinha todos os detalhes, tá certo? E aí você entra lá. Eu não sei qual é o nome da minha profissão na Alemanha, não sei se existe um site que eu consiga achar essa informação. E qual é a sua profissão, Otto? Conserta equipamentos médicos. Então, você trabalha com equipamentos médicos, você trabalha... Sim, mas você tem uma formação técnica nisso? Porque essa que é a questão, nível técnico, sim. Então, eu não sei dizer o nome a palavra agora, mas, por exemplo, as empresas com equipamentos médicos, eles precisam de técnicos nessa área. Então, você tem que ver justamente quais são as empresas, por exemplo, no caso de uma Siemens, no caso de Fresenius ou outras empresas, exatamente. Aí tem toda essa questão do referente Peru. Muito obrigada, Gabi. Gabi já está dando uma olhada lá. Ok. Então, agora, novamente, voltando para cá, então, vocês viram essa questão das palavras-chave, e agora, voltando para cá, de novo, Mein Weg nach Deutschland, meu caminho para a Alemanha, exercícios online,
Desta vez, como montar o meu currículo. O primeiro foi uma carta de motivação, e aqui, como montar o meu currículo, em que eu trabalho com texto de lacunas. Aí vocês podem dar uma olhada, tá certo? E usar, trabalhar com isso, estudar justamente o vocabulário específico em alemão. Muito bem. Ok. E agora, a terceira parte, que é a entrevista. E essa parte, claro, é a parte um pouco mais, digamos assim, é a parte mais ativa e é a parte que, para a gente, mesmo sendo uma entrevista online, ela demanda muita energia. Por quê? Porque eu agora vou ter que me apresentar bem. E o que é que significa apresentar bem? Saber me apresentar, dizer exatamente aquilo que eu sei fazer, de acordo com o que a empresa esteja esperando de mim. Então, a gente vai falar um pouco sobre o passo a passo da entrevista e o que é que geralmente os recrutadores esperam e o que eles leem a respeito da pessoa na entrevista. Então, vamos lá. Começa com o recrutador ou com a pessoa de RH dando as boas-vindas e a apresentação para o candidato. Depois, o candidato se apresenta. Depois, há uma parte em que o candidato pode fazer perguntas ou perguntar sobre detalhes dos projetos, em que há um diálogo de perguntas e respostas. E depois, o final. E o final, geralmente, quem diz é quem iniciou. Quer dizer, a organização deste diálogo, ela é iniciada e terminada pelo recrutador, pela pessoa do RH, e o candidato está no miolo, digamos assim, certo? E dependendo de como foi a entrevista, aí você é chamado para uma segunda entrevista com detalhes maiores a respeito disso, do que aí vão entrar mais na parte mais específica em relação ao trabalho. Note, boas-vindas e finalização da entrevista são dadas pelo entrevistador, pela entrevistadora. Uma coisa que é muito importante, gente, que vocês têm que prestar atenção, é a questão da pontualidade. Geralmente, uma entrevista dessa tem no máximo 1 hora. Na Alemanha, o que é que se costuma fazer quando a entrevista é presencial? Geralmente, as pessoas costumam ir ao local um dia antes, para treinar como é que chega lá, onde é que estaciona o carro, se vai de transporte público, quanto tempo leva e tudo mais, porque não há nada pior do que uma pessoa chegar na entrevista em 5 da hora, esbaforida, toda suada e estressada e tudo, certo? Porque a entrevista ela tem que correr, ela tem que ter assim, um flow, ela tem que correr bem para o recrutador realmente ver se a química combina e toda a expertise técnica também combina com a parte de soft skills, que é justamente isso que acontece. Na entrevista, a gente vai ver mais essa parte de soft skills, quer dizer, como eu me apresento, como eu me comunico, a minha sensibilização em relação a outros temas, etc. e tal. Como é o roteiro de uma entrevista? Geralmente começa com small talk, quer dizer, as pessoas têm 5 minutos, mais ou menos, são as boas-vindas, uma curta apresentação, pergunta sobre o percurso de chegada, como eu falei para você, achou o caminho facilmente, pergunta o recrutador, ele oferece água ou café, isso quando ela é presencial, a entrevista. Depois, há uma parte em que o recrutador, a pessoa do RH, vai fazer uma pequena apresentação da empresa. Ele se apresenta e apresenta a empresa, fala um pouco sobre a cultura organizacional, sobre o produto e descreve qual é a posição e qual é a vaga em questão, né? Depois, a pessoa que está se candidatando se apresenta, fala sobre a carreira profissional anterior, expectativas e medidas de desempenho, qualidades pessoais relacionadas à vaga. Aí você tem essa parte de perguntas, pode fazer perguntas técnicas e sobre a tarefa, perguntas sobre expectativas e medidas de desempenho, e perguntas sobre a possibilidade, muito importante, de avanço e de desenvolvimento nessa vaga, né? Porque o que é que acontece? Por que você está mudando de trabalho? Uma das coisas é também o seu desenvolvimento do desempenho profissional. Então, é muito importante perguntar, porque muitas vezes, por exemplo, se a pessoa é
super qualificada para a vaga, ela também não é pega, ela também não recebe a vaga, porque eles sabem que depois de um tempo a pessoa já está entediada. Então, quer dizer, essa questão do avanço e do desenvolvimento fica descompassada em relação à empresa. E a finalização é feito o agradecimento pela entrevista, oportunidade, próximos passos, quais são as datas a serem observadas e despedidas. E aí eu gostaria de perguntar a nossa colega, a Yoruá, o que foi que ela percebeu até agora no processo de entrevista que ela teve, em relação a isso que nós vimos. Você gostaria de falar um pouco? Oi, é realmente assim, você chega, com certeza, pelo menos 5 minutos antes, né, de começar, no mínimo 5 minutos, mas eles também não gostam que quando tu chega muito tempo antes, isso não rola também, né? Tem que ter um meio termo, ou fica do lado de fora passeando até dar isso. 5 É isso que minutos. eu, por exemplo, faço isso. Eu chego e fico esperando até 5 minutos antes fora. Sim. Que, inclusive, a gente faz isso quando visita as pessoas na Alemanha também, né? Se marcou às 5, fica esperando até às 5 pontos. Mas, enfim. Aí depois eles realmente oferecem, vão uma sala, né? Às vezes é uma pessoa ou 3. Eu já tive 3 ao mesmo tempo. Sim. E oferecem sempre um café, um suco, uma água. E aí falam que, por que você se candidatou, né? E depois pedem realmente para você falar de você mesmo. Daí, nessa parte que tudo pode ir muito bem ou muito mal. É Aí eu questão acho que o resto parte daí. Se eles gostaram, eles fazem mais perguntas. Se eles não gostaram muito, eles já vão meio que fechando, não deixam entender realmente que eles não gostaram de você, mas eles também não mostram muito interesse, né? E eles são bem diretos, assim, eles não vão ficar fazendo sala desnecessariamente, né? O brasileiro, às vezes, tenta meio fingir, assim, né, que tá tudo bem, gostamos de você e tal, mas aqui não tem muita... não tem muito isso de se fazer, né, de não ser direto. E aí Porque depois... tem a ver com a comunicação direta, e aqui nós temos o tema intercultural, quer dizer, a comunicação direta nesse ponto, ela é muito importante para evitar ruídos ou mal entendidos, que aí o candidato saia achando que vai ser convidado para uma segunda entrevista, enquanto que a empresa não tem mais interesse. Então, por isso que é muito importante, justamente para que também se perca menos energia e menos tempo em que o candidato já fique logo sabendo qual é o patamar em que ele se encontra, se vai ter uma segunda entrevista ou não. Quer dizer, ninguém fica, como é que se diz, enrolando ninguém. Quando eles não têm interesse, eles dizem logo diretamente: sinto muito, mas a sua candidatura não casa com os interesses da empresa ou com aquilo que nós estamos procurando, por exemplo, né? Então, isso é feito claramente. Muito bem. Mais algum comentário curto? Alguém gostaria de dizer alguma coisa ou fazer alguma pergunta? Muito bem, então eu continuo. Certo. Ok, quais são os erros comuns, geralmente, na candidatura, tá certo? Na entrevista. O que é que a gente deve evitar fazer? Uma das primeiras coisas é repetir exatamente, decorado e salteado, o que está no seu currículo. Isso eles não querem ouvir.
eles querem ouvir novas informações. Então, traga novas informações, novas coisas que aconteceram nos últimos tempos, alguma coisa que chame a atenção, que seja mais ou menos assim a isca do anzol, tá certo? Para que eles tenham curiosidade em lhe conhecer. Quando eles percebem que você está fazendo aquela coisa assim, meio que lugar comum. Não, está tudo no meu currículo, eu não preciso repetir nada. Então, eles dizem, essa pessoa não traz nenhuma surpresa, então nós também não estamos interessados, certo? Uma outra coisa é a questão de quando a pessoa fica falando só sobre si, sobre os seus sucessos, como eu sou bom, que eu sou bam, que eu sei fazer tudo, resolvo tudo. Isso não é tão importante. O que é mais importante é como é que eu me encaixo com toda a minha expertise na posição em que a empresa está procurando, tá certo? Então, você, com a sua expertise, com a sua experiência, com os seus soft skills, como é que você se encaixa? E isso é que você vai usar como, digamos assim, termos para o diálogo durante a entrevista. Onde é que eu me vejo dentro desta vaga que está sendo oferecida, certo? Uma outra coisa é evitar um monólogo. Então, monólogo em vez de diálogo, não é muito bem, não é muito bom. Fazer perguntas de vez em quando é importante. Por exemplo, eu poderia falar um pouco sobre as minhas áreas de atuação. Seria interessante? Há interesse da parte dos senhores de ouvir, os senhores têm tempo de ouvir, ou talvez queiram fazer alguma pergunta em relação a isso. Então, é muito importante a gente atentar para o diálogo e não ficar falando sozinho, porque quando a pessoa fala o tempo todo e fala demais, isso é um sinal de insegurança, certo? E, por último, mostrar trabalho aqui não é tão importante. Olha, eu fiz isso, aquilo. Não. Mais importante são os resultados. O que você conseguiu atingir. Mas eu trabalhei na minha empresa sempre, todo dia, 12 horas por dia. Isso não interessa para os alemães, certo? Porque, inclusive, eles não querem, na Alemanha as leis trabalhistas são muito mais rígidas e ninguém quer ninguém que fique, desde o começo, já tendo que trabalhar, digamos assim, horas extras, certo? Porque o que acontece é que você tem o seu trabalho regrado, claro que há empresas e que há áreas em que se trabalha mais horas extras, mas o que se diz geralmente é o seguinte: se você tem um tanto de horas para trabalhar, então você resolve o seu trabalho nessas horas e não fica usando horas extras. Então, é importante que você seja rápido, célere e preciso naquele seu trabalho para mostrar os resultados e não mostrar, por exemplo, o tempo de trabalho que você fica na empresa, né? Justamente. E a outra coisa, que a gente volta aqui para o número 3, passar o limite de tempo. Então, no máximo, você fala 3 minutos. Se passar disso, já não é muito legal, porque já indica que você está inseguro e que você não está interessado no que a empresa realmente quer dizer. O Miguel fala, a gente tem a impressão que as soft skills têm mais peso do que as soft skills e o feeling do recrutador sobre o candidato. Eu não entendo, Miguel, porque o que é que você quer dizer? Quer dizer, o recrutador ele quer ter um feeling sobre o candidato, e justamente na entrevista é que vão ver quais são os soft skills do candidato e se os soft skills deles cabem dentro do papel que eles estão procurando na empresa, certo? Quer dizer, o recrutador não precisa lhe achar simpático demais. Essa não é a questão, mas ele quer saber, por exemplo, como você reage em situações de estresse, como é que se você não perde o foco, como é essa questão da sua empatia em relação às outras pessoas, etc. e tal. Certo? Será que eu consegui responder? Miguel? Ok, tá bem. Então, esses são os erros mais comuns e é importante, muito importante observar isso, tá?
Uma outra coisa que é muito importante, aí aqui que eu entro com a minha parte, que é o meu, digamos assim, a minha praia, que é a comunicação intercultural, a gente vai dar uma olhada aqui o que é importante, além de toda essa parte de expertise, de experiência profissional e também de soft skills, ver como onde é que estão os temas interculturais durante a entrevista. Estou vendo aqui uma pergunta. Sim, existe dinâmicas, o Carlos pergunta se existem dinâmicas do grupo ou entrevistas em grupo na Alemanha, dependendo do tamanho da empresa, como eu já falei, tem os Assessment Center, se é uma empresa muito grande que está recrutando muita gente, então eles trabalham com dinâmicas também, mas uma empresa menor depende da necessidade dela, tá? Ok, então vamos dar uma olhada aqui quais são os pontos principais para uma candidatura em relação à entrevista. Se eu me candidato a uma vaga, o que é que eu preciso também observar? É muito importante portar-se com certa formalidade. Lembre-se, você não está na praia, você não está no supermercado e você não está com seus colegas ou com amigos. A candidatura para uma vaga de trabalho, por mais informal que seja a empresa, por mais informal que sejam as pessoas que estão me recrutando, o ambiente é formal, porque é um ambiente de recrutamento, de candidatura para uma vaga de trabalho. Então, não se esqueça disso, mesmo que você se sinta bastante à vontade, você está num contexto formal, tá certo? E isso que é o principal de ter isso na cabeça. Muito importante também observar, como a Iorua falou, em relação à pontualidade. Eu coloquei britânica, porque a gente conhece no Brasil mais a britânica do que a alemã, mas o que a gente pode realmente observar é o seguinte: tente chegar mais cedo, fica passeando na calçada, em frente e tudo mais, para não chegar na hora, em cima da hora, se você for fazer presencial, e se for fazer online, sente-se antes, se prepare antes, para durante a entrevista não ficar dando branco ou com o material todo espalhado, sem saber onde é que está o material que você anotou. Então, se prepare para estar online pontualmente, até um pouco mais cedo. Uma outra coisa que é muito importante é a questão das boas maneiras e do conhecimento do contexto cultural. Então, aqui a gente fala sobre a questão intercultural e boas maneiras significa, por exemplo, cumprimentar as pessoas, agradecer por a oportunidade de ter a entrevista, não gesticular muito, ser um pouco discreto, falar um pouco mais baixo, olhar nos olhos das pessoas. Quer dizer, vocês estão vendo, eu estou aqui durante a minha palestra, eu fico olhando aqui para a câmera para vocês me verem. Então, isso é muito importante durante o projeto, o processo de recrutamento, que eles possam ter um sentimento de como você é como pessoa, certo? Foque no tema e seja preciso na comunicação. Isso é muito importante. Então, qual é o tema? O contexto é formal. Qual é o tema? Qual é o tema da sua candidatura? Para que área que você está se candidatando? Então, foque no tema e seja preciso, não seja prolixo na comunicação. Preciso é usar o indicativo. Eu vou, eu quero, eu preciso, eu desejo, do que seria bom que, mais ou menos, eu não sei dizer, não sei como é que é. Isso, essa falta de precisão pode causar uma certa impaciência. Se você não sabe uma informação, você pode dizer, desculpe, eu não tenho essa informação agora, eu posso, na próxima entrevista, trazer essa informação, porque agora, no momento, eu não tenho. Tá certo? A gente não precisa também ser um super-herói e inventar coisa que a gente não sabe. Uma outra coisa é justamente mostrar interesse pelo aprendizado da língua e da cultura local. Foi o que eu falei desde o início. Se você se candidata para uma vaga de trabalho na Alemanha, é importante que você tenha o conhecimento do B1. É isso que as empresas estão exigindo, que é o mínimo, porque depois, quando você chega aqui, você vai fazer o B2, certo? Eu tive um caso agora de uma pessoa que
está fazendo um curso de alemão, essa pessoa se recrutou, foi recrutada na área de engenharia e está trabalhando na empresa e a empresa disse, você tem B1, tudo bem, agora vai fazer o B2 durante esse ano. E, aliás, A2, ia fazer o B1 durante esse ano. E essa pessoa simplesmente deixou o alemão de lado. Eu não preciso do meu trabalho, que as pessoas falam inglês, tudo, não vou fazer nada. E agora chegou o final do primeiro ano e a empresa disse o seguinte, nós lhe demos um ano para você aprender a língua, você não fez nada. Se você não fizer a prova do B1 ou do B2, eu já não me lembro mais, em 2 meses, a gente faz a rescisão do contrato, porque está no seu contrato que você tinha que ter a proficiência, certo? Então, é importante vocês verem isso, quer dizer, qual é a exigência que tem no meu contrato, o que é que eu preciso saber, e quando a gente aprende a língua, a gente abre a porta para o país, porque é aqui que a gente vai ter contato com as pessoas do local. Senão, a gente acaba ficando numa bolha, tendo contato só com o estrangeiro, e não chega mesmo na cidade, não chega mesmo no país. Então, é muito importante, através da língua, através da literatura, através do cinema, etc. e tal, vocês mostraram interesse pelo aprendizado da língua e da cultura local. Uma outra coisa, durante a entrevista, que também é muito importante, é valorizar quais são os objetivos comuns, o que é que vocês têm, o que é que eu tenho e onde é que a gente se encontra, e o que é que nós temos de comum, por exemplo, no preenchimento dessa vaga, porque que eu sou a pessoa adequada para isso, né? Um outro aspecto que eu gostaria de enfatizar bastante, porque no Brasil a gente... Na realidade, no Brasil, a gente costuma, muitas vezes, interromper a pessoa que está falando, e isso não tem uma consequência tão, digamos assim, tão séria, mas na Alemanha isso é falta de educação. Ou seja, na realidade, é mal visto uma pessoa que interrompe os outros enquanto ela está falando, certo? Quer dizer, quando uma pessoa está falando e a outra interrompe essa pessoa que está falando, não espera a pessoa terminar a frase. Então, chegar atrasado e interromper uma pessoa durante a fala dela são 2 coisas que devem ser evitadas, porque na Alemanha as pessoas levam isso muito para o lado pessoal. Chegar atrasado significa você está tomando o meu tempo e não está me levando a sério. Eu podia estar fazendo uma outra coisa durante esse tempo, enquanto eu fiquei esperando por você. Por isso, melhor avisar antes se vai chegar atrasado. A outra coisa é, quando uma pessoa está falando, se ela é interrompida, ela se sente, de certa forma, agredida, porque ela diz, bom, então a minha ideia não é tão importante, ninguém está me levando muito a sério. Certo? E é uma coisa que realmente os pais ensinam às crianças desde pequeno, a criança não interromper os outros durante um diário, tá certo? Então, é uma das frases que os pais mais falam para as crianças, não me interrompa, espere eu terminar de falar para você falar, certo? Porque no Brasil a gente tem muita mania assim, de fazer pouca pausa, uma pessoa está terminando de falar, já vem outra e fala, e vocês têm que observar isso, que aqui na Alemanha é um tema, digamos assim, muito importante nessa questão dos soft skills, tá certo? Ok, muito bem. Novamente, mein Weg nach Deutschland. Então, aqui seria que é um artigo e o que é que não deveria ser feito durante a entrevista. Então, o exercício é sobre o tema entrevista e o que é que deveria ser feito ou não deveria ser feito. Aí lá vocês podem trabalhar o material e o vocabulário. Muito bem. Em relação à entrevista, o que é uma outra coisa que a gente tem que observar? Gabi, eu vi, e Érica, eu vi que a gente nem fez pausa, né? Eu fui assim direto, então acho que a gente até pode terminar um pouquinho mais cedo, porque eu falei direto, eu peço desculpas. Então, muito importante, vocês se lembram quando eu falei em relação ao contexto formal, né?
É muito importante vocês darem uma olhada no site da empresa, por exemplo, como é que as pessoas estão vestidas, como é que elas estão, que tipo de roupa que elas vestem, tudo, como elas estão sentadas, como elas se comunicam, porque aí, a partir daí, eu tenho mais ou menos a ideia o que é que eu posso vestir durante a entrevista virtual ou não, né? Então, as mulheres podem usar, digamos assim, no comum, usar um blazer, um vestido assim discreto, sapatos baixos ou uma blusa não muito decotada, né? Não usar acessório demais, é o que geralmente se recomenda aqui na Alemanha, e os homens já, dependendo, porque a questão é se o contexto é mais, a empresa é uma empresa que as pessoas aparecem no site usando paletó e gravata, ou mais camisa de alfaiataria, etc. E tal. Então, eu posso ver a diferença. E a recomendação para os homens, geralmente, é jaqueta, camisa, sapato de couro, gravata, relógio, anel, mas também nada demais, nada de muito exagerado, né? Então, quer dizer, se é uma empresa da área, uma startup, em que as pessoas são bem informais, eu posso dar uma olhada no site, se o pessoal aparece de tênis, eu posso talvez usar um tênis no dia da entrevista, mas eu não vou de calça rasgada nem nada, porque chama muita atenção. E lembre-se, mesmo usando uma roupa um pouco mais casual, o contexto é formal. Ninguém está lá para brincadeira. Aí eu gostaria só de mostrar para vocês aqui, que eu acho bem interessante, é Angela Merkel, que durante todo o tempo em que ela foi chanceler da Alemanha, ela tinha uma espécie de uniforme, que era uma calça escura e um blazer de diferentes cores, né? Então, ela usava isso verão e inverno. E aí, uma vez, um jornalista perguntou para ela, senhora Merkel, eu estou notando que a senhora está usando aqui um blazer que já foi usado há 3 anos atrás. Aí ela disse, olha, eu sou chanceler da Alemanha, eu não sou modelo, tá certo? Então, não sou paga aqui para estar mostrando modelos de roupas novas, eu sou chanceler e o mais importante é que eu seja chanceler. Muito bem, então é isso. Em relação a mímicas e gestos, também é muito importante durante a entrevista observar, né, como é a questão da maneira que eu me sento, olhar para a câmera, como eu gesticulo, tá certo? Eu não posso estar assim, deitada quer dizer, eu não posso mostrar uma posição muito arrogante nem muito insegura. Então, é importante também treinar um pouco perante a câmera, colocar a câmera do seu computador para funcionar como espelho, e você mesmo pode se ver como é que você, digamos assim, como é a sua atuação perante a câmera, se você gesticula muito ou gesticula pouco, para treinar um pouco isso. Essa questão, assim, o que é importante? Porque, às vezes, a gente está muito nervosa ou nervoso, e a nossa linguagem corporal acaba traindo as nossas intenções e os nossos sentimentos, e a gente nem se apercebe disso, tá certo? Então, é muito importante justamente olhar um pouco para a minha linguagem corporal, treinar um pouco para eu não ficar insegura demais nessa situação. Muito bem. Aqui tem alguns links alemães, quer dizer, eu vou colocar depois esse PowerPoint no Padlet, como vocês viram. Por exemplo, a respeito de roupa, com que roupa eu vou para a entrevista, o que é que eu posso usar, certo? Como também a respeito de linguagem corporal durante a entrevista, porque isso é muito importante, tá? Exatamente. Bom, e aqui já quase terminando, o que é muito importante é o seguinte, que eu falei para vocês em relação ao currículo, eu não sou obrigada a colocar uma foto minha, como não sou obrigada a falar que tipo de religião eu tenho, se sou casada, solteira, quando é que eu pretendo ter filhos, etc. e tal. Por quê? Porque há a Lei Geral de Tratamento Igualitário na Alemanha, que é constitucional, e ela diz que você não tem obrigação de responder sobre esses temas se o recrutador insiste em perguntar.
tá? Então, você não é obrigado a dar a sua idade, você não é obrigado a dizer se tem deficiência, algum tipo de deficiência visual, corporal, etc. e tal, ou não. Você não é obrigado ou obrigada a falar sobre sua situação familiar, se tem filho, se quer ter filho, etc. e tal, sobre sua origem étnica, sobre religião e orientação sexual. Então, você fala se você quiser, mas você não é obrigado a dar informação sobre isso. Certo? Muito bem. E, last but not least, o que é muito importante, o que é importante, quais são os outros aspectos relevantes para a entrevista? É muito importante, por exemplo, você antes já se informar a respeito do seu salário, o valor do salário, o piso salarial, bruto e anual, certo? Falar sobre hobbies em que você está tendo hobbies, quer dizer, em grupo, futebol, tênis ou algum trabalho voluntariado, etc. e tal. Por exemplo, se você tem conhecimento de primeiros socorros, é sempre uma coisa muito importante aqui na Alemanha, tá certo? A gente, inclusive, assim, para fazer carteira de motorista, tem que ter um curso de primeiros socorros, ou muitas vezes pessoas que trabalham com voluntariado também têm curso de primeiros socorros. Se você tem a carteira de motorista, que é reconhecida na Alemanha, isso também é importante para uma vaga de trabalho, porque às vezes precisa de uma pessoa que dirija, né? Se você trabalha como voluntário em alguma instituição social ou uma associação com crianças, etc. e tal, e faça de todas as maneiras treinar a entrevista com uma pessoa amiga, justamente, talvez filmar antes para poder ver essa questão da sua linguagem corporal e também da maneira que você se expressa. Isso é muito importante. Evite, agora, o outro lado, colocar fotos engraçadas no currículo, tá? Lembre-se que é sempre uma situação formal. Evite fazer piadas na entrevista. Aliás, fazer piadas em geral é muito perigoso, porque o humor muitas vezes não é compreendido, tá certo? Evite ser muito informal. Evite proximidade no contato corporal. Se você não a conhece a pessoa, mesmo você se sentindo muito bem na entrevista, evite pegar na pessoa ou abraçar na despedida, etc. Então, lembre-se que é uma situação formal. Evite falar, por exemplo, de hobbies que você trabalha com eventos, com DJ. Eu, por exemplo, tive o caso de uma pessoa que eu preparei para o Brasil, que um funcionário dele, um colaborador dele era DJ, trabalhava nos finais de semana, e na segunda-feira a pessoa estava imprestável para trabalhar. Então, ele teve que... quer dizer, teve que ter uma conversa muito séria com esse colaborador, porque ele disse, olha, eu não estou pagando para você dia de segunda-feira não render por causa do seu hobby no final de semana. Então, você tem que maneirar com isso, certo? Evite colocar lacunas não explicadas no currículo, tá certo? Evite comida muito condimentada na véspera da entrevista. Principalmente na Alemanha não se come muito alho, aqui não é muito comum se comer alho, então as pessoas sentem o cheiro e é uma coisa que chama a atenção. Evite documentação incompleta. Então, veja qual é a documentação, veja um rosário da documentação que é que você precise e coloque toda a documentação lá. Evite chegar atrasado, nós já falamos sobre isso, e hobbies de esportes radicais. Bom, então são esses os aspectos relevantes da entrevista. Tem uma pergunta aqui. E a lacuna do estudo do alemão quando a pessoa já está na Alemanha? Então, você gostaria de explicar, Yoruá? Porque se você está estudando alemão, não é uma lacuna, mas você está explicando a respeito disso. E estudando alemão, você pode se candidatar melhor para uma vaga, né? Porque muitas vezes, por exemplo, as pessoas vieram para trabalhar na Alemanha, às vezes porque tinha até um passaporte, etc. e tal, e passam um ano, arranjam um trabalho qualquer, mas não aprendem a língua, e isso é o tipo da coisa que eles querem saber. Por que você não utilizou esse tempo para aprender a língua? Né? Então, é bom
Sim, no Lebenslauf, exatamente. Então, você pode colocar essa lacuna, passei esse tempo estudando alemão, né? Muito bem. Bom, gente, então é isso. Nós estamos chegando ao final, são 22h50 aqui na Alemanha, e recapitulando, o que foi que ficou claro para vocês? Qual é o tipo de pergunta que vocês têm? De nada, Laura. Quem gostaria de fazer algum comentário ou tem alguma pergunta? O que ficou claro, que não estava claro antes? Gostaria de agradecer, são instruções bem claras. Obrigada, Carlos. Obrigada, foi ótimo, tá bem? Mas vocês não têm nenhuma pergunta, aproveitem. Nós ainda temos... Obrigada, Isadora. Nós ainda temos um tempinho. Dankeschön, Miguel, tá bem? Bitte. Gern geschehen. Ah, tá, bastante esclarecedor. Quanto tempo demora para fazer o B1? Perguntou o Santiago. Depende de quão intensivamente você fizer. Você pode demorar, se você estiver na Alemanha, você consegue demorar talvez até menos de um ano, se você fizer esses cursos super intensivos, né, que é todo dia e tudo mais, você consegue em menos de um ano chegar no B1. Mas se você fizer no curso extensivo, você vai demorar talvez 1 ano e meio, por aí. Mas então depende muito da sua dedicação à língua, né, na verdade. É muito isso. Daí eu vi que também perguntaram embaixo as chances para pessoas que não têm cidadania europeia. A lei mudou, em março de 2020, a lei de imigração da Alemanha mudou e acabou facilitando muito a contratação de profissionais de fora da Alemanha, né? Então, assim, ou de fora da União Europeia, na verdade, né? Então, assim, nesse quesito é bem mais tranquilo hoje em dia. Não é tanto mais um tema, assim, quanto foi no passado. Ok, então, aqui tem uma pergunta, no caso da Natália, assim, sobre a validação do diploma, é o Recognize, né, Gabi? Então, o Pro-Recognition, ele só atende pessoas que já falam alemão no nível B1, né? E, alternativamente, também existe uma hotline, Leben und Arbeiten in Deutschland, que também ajuda as pessoas em relação ao reconhecimento de diplomas. Esse é um tema muito complexo para a gente falar agora nos minutos finais, então pode mandar um e-mail para a gente que a gente conversa mais. Certo. A Natália fala da mudança de profissão, quer dizer, na área sobre cursos técnicos ou vagas, então também entrar em contato com vocês, né? Porque tem toda essa parte de cursos técnicos. Muito bem. Otto, você deu uma olhadinha no Padlet que eu tinha mandado, eu vou colocar aqui novamente, aí você tem algumas informações, e lá no Padlet vai ter, então, a apresentação de hoje também, tá certo? Ok. Certo. Ok, vamos lá, que era mais, a Natália perguntou sobre o e-mail. A segunda via da certidão de nascimento alemão, aqui acho que não é bem a nossa, aí no caso você tem que entrar em contato com o consulado, Peter, não é a nossa alçada. Existe diferentes tipos de visto de trabalho, sim, Vanessa Miura perguntando. Exatamente, a guerra na Ucrânia tem afetado a economia bastante. A Isadora gostaria de saber se o diploma considerado nível A3 é válido para que eu ingresse em um mestrado ou se preciso fazer antes uma graduação. Aí você tem que entrar em contato com a universidade em questão. Não é isso, Gabi? Porque A3, se eu não me engano, é curso técnico, então pode ser que você precise fazer alguma complementação. Porque a 4 é a graduação normal aqui no Brasil, né, e a 5 é o mestrado. Então pode ser que você precise de alguma coisa para poder entrar desse diploma para um mestrado, né? Porque a Alemanha ela tem diversos caminhos
e um deles é pelo caminho técnico, né, que são cursos às vezes um pouco mais curtos, e outro é o caminho acadêmico, né, porque na Alemanha eles são um pouco diferentes daqui, que muita profissão que aqui é graduação, lá é técnico, né, tipo enfermagem, por exemplo, aqui é graduação, lá é um curso técnico, não é um curso de graduação, né, então é um pouco diferente, então isso é uma coisa que teria que checar com a universidade, o que eles pedem, porque muitas vezes os requisitos falam, um diploma no mínimo de 4 anos de estudo, ou uma coisa assim, né, então geralmente isso tá descrito lá. A Vanessa perguntou, Gabi e Érica, a respeito de vídeos que auxiliam a se portar melhor em frente à câmera. Bom, no Brasil, por exemplo, o Reinaldo Polito fez uma série de trabalhos nessa área de retórica, etc. e tal, você pode dar uma olhada. E dentro daqueles links especiais que tem o Carreira Bíblia, tem tem alguns links especiais que mostram também alguns aspectos da entrevista, e vocês podem olhar, mas é em alemão o material, tá certo? Ok. De qualquer maneira, é importante treinar antes e não esqueçam de olhar para a câmera como eu estou olhando agora, né? Exatamente. Tem mais alguma pergunta? Que a gente está quase chegando ao final. Aqui perguntaram se o MBA é considerado mestrado. Não, MBA é uma especialização, e na Alemanha é diferente do que aqui, né? Se o reconhecimento de nível técnico é mesmo de nível superior, é diferente, mas assim, ambos são muito bem vistos na Alemanha, né? Exatamente, né? Ambos são muito bem vistos na Alemanha, mas eles não têm o mesmo nível, são coisas diferentes, né? E daí a pergunta do Santiago sobre o nível, se você consegue ser engenheiro só com inglês e espanhol, não. Não. Em algum caso muito anômalo, assim, pode ser que te contratem só com inglês e espanhol, mas no geral não. No geral, o engenheiro precisa ter no mínimo B2. E aí foi o caso que eu contei, Santiago, se a pessoa não usa o tempo para aprender a língua, depois pode ter até uma rescisão de contrato, porque estava no contrato que você tinha que ter o B2, né? Tá certo, ok, muito bem. Tá bem, então eu acho que agora já resolvemos, já respondemos a maioria das perguntas, e eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, espero que a gente possa ter esclarecido algumas perguntas, e, como eu disse, gente, procurem ver exatamente qual é o foco de vocês, qual é o peixe que vocês vendem e que vocês querem vender. A Alemanha está muito feliz de poder colher, receber pessoas com mão de obra especializada. O país está precisando disso, então a oportunidade é essa, mas vocês têm que realmente pensar, ok, como o que é que eu vou fazer e o que é que eu preciso para chegar lá. E aqui nós demos uma série de informações a respeito disso. E utilizem dentro do Padlet todos os links do pré-integração do projeto, que lá tem uma série de informações para vocês também. Muito obrigada. Muito obrigada, Cristina, novamente. É sempre uma super aula, muita informação. Então, depois vocês vão ter acesso também ao Padlet para vocês conseguirem indo vendo as coisas aos poucos também, né? Que é um material incrível que a Cristina preparou para vocês. Então, muito obrigada novamente para o nosso último evento do Bewerbung Seminar, né? O nosso quarto e último, deste momento. Sempre poderão vir novos, mas este momento é o nosso último. Então, muito obrigada a todo mundo pela atenção, todo mundo que ficou até o fim. Bastante gente ficou, então a gente fica muito feliz, né? E o evento foi gravado, como vocês viram, e posteriormente ele vai ser disponibilizado, né? Demora um tempinho aí, então vocês aguardem um pouquinho para vocês receberem esse e-mail, mas ele virá com isso, com Padlet, com outras informações relevantes. E se vocês tiverem qualquer outras dúvidas mais específicas sobre o caso de vocês, como a gente falou ali no chat, falou aqui várias vezes, manda um e-mail para a gente, é o mesmo e-mail pelo qual vocês receberam o link do Zoom. Né? É mais fácil assim, você só responde aquele e-mail do link do Zoom, você já está em contato com a gente. Né? Então é isso. Muito obrigada, gente. Boa noite para a Cristina e bom começo de noite para todo mundo aqui. Tá, gente. Obrigada. Obrigada, tchau, Gabi. Cristina. Tchau, Érica. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.